Bênção de Deus. Isaías capítulo 30, versículo 21. Deixa aí aberto no texto. Nós vamos estar falando, utilizando 2 versículos, mas é muito importante você entender o contexto desse texto. Isaías, no Velho Testamento, capítulo 30, versículo 21. Todos acharam? Diz assim o texto: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Amém? O Espírito Santo quer falar aos teus ouvidos, quer falar aos ouvidos da igreja. E é importante você entender isso e abrir os seus ouvidos e o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor quer falar a você. E com certeza Ele falará a ti hoje, em nome de Jesus. Você não vai sair daqui sem uma palavra pontual da parte do Espírito Santo para a tua vida. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Eleve os teus pensamentos ao Senhor nessa hora. Pai Santo, Tu sabes e conheces cada um de nós e as nossas limitações e as nossas lutas. Ó Pai, é no nome santo de Jesus que nós nos achegamos a Ti. Não é baseado em nós mesmos, mas é na Tua graça, é no sangue de Cristo. Pai, estende a Tua bondosa mão sobre a nossa vida nessa hora. Purifica os nossos pensamentos, quebra as barreiras que forem necessárias para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor tenha livre acesso ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente. No nome de Jesus Cristo, Senhor, faz essa obra. Fala conosco de uma maneira pontual nessa noite. Pai, imprima em nós Teu propósito, Teu querer. Desperta em nós uma fé inabalável no Senhor. No nome de Jesus Cristo eu oro assim, Pai. Para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Bênção de Deus. O contexto de Isaías é muito interessante porque se assemelha um pouco ao nosso contexto. Havia um cerco sobre Israel da parte dos assírios. E eles estavam atemorizados em função dessa ameaça iminente dos assírios invadirem Israel. Mas aquele povo, ao invés de buscar ao Senhor, foram buscar fazer uma aliança com Faraó no Egito, para que Faraó, então, enviasse os seus exércitos e livrasse Israel das mãos dos assírios. E Deus, olhando aquela postura do seu povo, levantou Isaías para falar com eles. E dentro desse contexto, depois você pode ler, o Senhor fala para que Isaías os alerte, porque eles diziam assim: nós fugiremos a cavalo. Mas Isaías, enviado por Deus, dizia a eles: mas o seu inimigo te alcançará. E eles diziam ainda: a proteção do Egito não será suficiente. Mas o Senhor, pela boca do profeta, dizia a eles: a proteção do Egito será para vós humilhação e vergonha. Vergonha e humilhação. E eles ainda diziam que havia força neles se Faraó, de fato, estivesse com eles. Mas o Senhor dizia pela boca do profeta àquele povo: e a nós hoje, quem confia no braço do homem, quem confia no outro homem, com certeza acaba por ser derrotado e é projetado num estado de ser de medo, de insegurança. Ele então falava àquele povo e fala a nós: pela ameaça de 1.000 fugiria, e pela ameaça de 5, todos eles fugiriam. Ou seja, o povo se tornara inseguro, medrosos, incapazes de confrontar as suas próprias adversidades. Dá para entender o que eu estou falando aqui hoje? O que estava acontecendo ontem, nesse contexto, é o que me parece acontece muito no nosso contexto. A Bíblia diz que o Senhor permitira aquele povo comer do pão da adversidade e beber da água da aflição, porque depositaram confiança no braço humano, depositaram confiança no Faraó, e não no Deus dos exércitos, e não no nosso Deus. Eu gostaria de fazer um apelo a você nessa noite, em nome santo de Jesus Cristo, para que você, desde o início dessa palavra, pudesse aí no seu coração despojar da tua alma qualquer tipo de segurança que você tem em si mesmo,
que você tenha na circunstância dessa vida, seja em trabalho, seja conta bancária, seja em empresa, seja o que for. Amados, só Deus é capaz de nos guiar e nos guardar na plenitude do nosso ser, nada mais o é. Em vão vigia o sentinela se Deus não estiver lá nesse processo. Em vão você vai construir. Você entende isso? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Deus sempre aponta o caminho para a salvação. Assim como essa palavra é dita na boca de Isaías para aquele povo, que uma voz falaria aos ouvidos deles quando eles estivessem desviando para a esquerda ou para a direita, siga por este caminho. Deus sempre na história mostrou sinais claros para que nós fôssemos direcionados, guiados para encontrarmos salvação, para encontrarmos Cristo Jesus, ou seja, encontrarmos a promessa de Deus. E a partir da promessa de Deus, fôssemos resgatados e fôssemos reconciliados com Deus e tivéssemos novamente o nosso relacionamento com o Senhor restaurado. Amém, irmãos? A Bíblia fala que na chegada dos tempos, na chegada da plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Está lá em Gálatas capítulo 4, verso 4. E era um contexto histórico mais ou menos como esse que nós acabamos de frisar. Os romanos dominavam a Europa, dominavam ali o mundo daquela ocasião, e Israel era escravo de Roma. E Deus então envia Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, os nossos dias não é diferente, nós estamos sendo oprimidos por toda quanto é a área da nossa vida. Ser brasileiro hoje não é fácil. Há um sentimento de ser predado estabelecido na nossa alma, né? O governo olha para nós como uma sociedade a ser predada. Quanto mais puder arrancar de nós, é melhor. Não é verdade? Meu Deus do céu, isso parece uma cadeia, né? Fora a parte que há uma desconstrução da família severa. Uma desconstrução da identidade do ser humano absurda. Estão propondo às nossas crianças começar a questionar se ela é mulher ou se é homem, mesmo desde a sua tenridade. Que não é a anatomia, mas é a sua opção. Espera lá, que absurdo esse que nós estamos vivendo nos nossos dias. Isso é imposição, isso é manipulação da cabeça de quem não tem condição de fazer uma opção. Não se pode sujeitar ou projetar crianças nessa situação. Esse é o nosso contexto. Um país que morre por dia 150 pessoas. São números de guerra. Esse é o nosso país. E se nós não nos despertarmos para essas realidades, vai ficar difícil você viver aqui como que alguém integrado nessa sociedade. Porque essa sociedade está desse jeito. Perdida, desorientada, se agarrando em tudo, menos naquele que pode verdadeiramente transformar não só esse país, mas a sua vida e a sua família, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Surge um sinal na humanidade, um sinal tremendo, uma estrela, começa a brilhar lá no Oriente para 3 reis, mas ela brilha tanto que aqueles astrólogos, sei lá, posso dizer assim, que observavam os céus, começou a ver essa estrela diferente, e ela piscou para 3 reis e fez assim para eles: vem comigo. Você acredita nisso? Não que ela piscou e acenou, mas ela fez alguma coisa para atrair a atenção daqueles camaradas, para que eles saíssem dos seus reinos e fossem seguindo essa estrela. E aonde a estrela foi parar? Belém. Para que aqueles reis tivessem um encontro com a providência de Deus, um bebê, de nome Jesus Cristo de Nazaré, estava na manjedoura com os seus pais. E eles trouxeram os seus presentes. Porque a história mostra que o Senhor deu sinais fora do seu próprio povo, a parte de Israel, porque Israel já tinha muitos sinais da vinda do Messias, mas a parte de Israel, para chamar a minha e a sua atenção, ele fez os astros chamar a atenção de reis. E Deus continua dando sinais, continua chamando eu e você, para que nós acertemos pelo caminho. Se não, perceba que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele foi nos dado como guia. Ele foi nos dado como aquele que
nos faria lembrar de todas as coisas que temos aprendido com o nosso Senhor Jesus Cristo, que temos aprendido uns com os outros com a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque me parece que eu e você gostamos, vez por outra, trilhar pela esquerda ou trilhar pela direita. Desviarmos dos propósitos de Deus e fazermos valer o nosso próprio propósito. E cá para nós sabemos que o nosso propósito, o nosso próprio caminho é caminho de morte e não é caminho de vida. Nesse sentido, vez por outra, eu e você escolhemos caminho de morte. E você, papai e mamãe, quando faz essa opção, arrasta para junto de si os seus familiares. Aí entra então em cena o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Não é para a esquerda, não é para a direita, esse é o caminho que eu estou te apontando, sigam. Amém? Seja a paz de Cristo, o árbitro dos vossos corações. Eu gosto desse texto, porque eu vejo quando a confusão se estabelece na nossa vida, o Espírito Santo começa a agir na nossa alma, na nossa mente, tirando a paz. Porque cá para nós, todos nós somos tentados. Não é verdade? Mas não somos a semelhança de Cristo. Cristo foi tentado sobre todas as coisas, ou em todas as coisas, mas não pecou. Eu e você somos passíveis de pecar, e pecamos. Então, mediante tentação, mediante tribulação, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E, amados, o nosso contexto histórico nos mostra, de modo visível, palpável, você consegue ver nos olhos, que o nosso povo está com dificuldade de ouvir a Deus. Esses dias a irmãzinha mandou um WhatsApp, eu não falei para ela que eu ia compartilhar, mas vou compartilhar aqui, não vou abrir o nome, depois se ela me autorizar eu falo. Pastor, oração é um monólogo ou um diálogo? Eu disse para ela, então, é um monólogo e é um diálogo. São ambos. Mas muitos de nós estamos ainda no monólogo. Nós não conseguimos ouvir a Deus. Não conseguimos ter uma convicção íntima, lá na alma, postada, colocada pelas mãos do nosso Deus no Espírito, de forma que você saiba lá no fundo do teu coração, isso é de Deus. Ou então, uma revelação sobrenatural que vem e elucida a tua mente, abre os teus olhos. Então eu escrevi para minha irmã, dizendo assim, que triste saber que tem pessoas que ainda ficam no monólogo. Irmãos, nós precisamos entrar num tempo de diálogo com Deus. Amém? Sermos acessíveis a essa voz carinhosa, cuidadora, né, protetora, que nos guia para o caminho de toda a verdade, para um propósito sobre modo excelente, que é a voz do nosso Deus. Me ocorre aqui na mente a passagem quando Deus está para destruir Sodoma e Gomorra. Então, vêm os anjos, ou seja, a Trindade Santa, os anjos vêm e conversam com Abraão. Nós não podemos ocultar isso do nosso amigo Abraão. Deus quer nos tratar assim. Você crê? Eu creio nisso. Eu creio na palavra. Creio mesmo. Eu quero que você também exerça essa fé, amados, porque Deus quer falar contigo. Nesse mesmo tempo que a estrela que brilhou e acenou para os reis e apontou lá para a manjedoura, faz com que um homem chamado Simeão aguarde lá no templo para que receba, ou na sinagoga, receba a revelação que o Espírito Santo havia dado para ele, que ele não haveria de morrer sem antes conhecer a salvação, sem antes conhecer a providência de Deus. E quem aparece para apresentar Jesus na sinagoga? José e Maria. E quem pega Jesus no colo? Simeão. E ele olha e fala, os meus olhos viu a tua providência. Agora despede o teu servo. Aleluia, irmãos. O Senhor quer também colocar na minha e na sua alma promessas que Ele vai cumprir. E vai mesmo. Amém? Para despertar você em esperança, para despertar você em fé, para despertar em você o homem e a mulher espiritual que Ele conquistou na cruz. Nós deixamos de ser natural para passar a ser homens e mulheres espirituais. Amém?
que conversa com Deus, que anda com Deus, que são guiados por Deus, e Deus quer nos guiar. E esse é o propósito de Deus. Quer você se volte para a esquerda ou para a direita, Ele tenha acesso aos teus ouvidos e possa falar a você: filho, não é para a esquerda nem para a direita, vai por aqui, segue esse caminho. Deus quer ter essa intimidade com você como um pai tem para um filho. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui hoje, nós precisamos aprender a andar nas pegadas dos profetas. Amém? Dos apóstolos, do nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho da salvação está expresso aí no verso 15 do capítulo 30, que você está aberto na palavra. Diz assim esse texto, ou este versículo: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, a sua força. Mas vocês não quiseram. Ele está falando daquele povo. Nós queremos, amém? Nós queremos a salvação, nós queremos estarmos sendo fortalecidos pelo Senhor. E a salvação passa primeiramente pelo arrependimento. Ou seja, inicia a sua jornada com Jesus através do arrependimento, uma mudança efetiva de rumo, uma mudança efetiva de caminho. Há uma palavra de João Batista aos fariseus em Mateus capítulo 3, verso 8, que diz assim: deem frutos que mostrem arrependimento. Ele estava batizando, e o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. E os fariseus corriam para ser batizados, e ele olhou para eles e falou: raça de víbora, quem vos ensinaste a fugir da ira vindoura? E olhou para eles e falou: vocês precisam dar frutos que mostre arrependimento. Que tipo de arrependimento João Batista queria que aqueles homens, fariseus, saduceus, sacerdotes, sei lá, todos os zeus que estavam ali, denotassem em si? Se não abrir mão da religiosidade e do status quo que os mantinha acima dos demais. Se não despojar daquele tipo de religiosidade que nada produzia, para seguir de fato e de verdade o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus, sem fazer acepção de pessoas, por exemplo. Nós sabemos que isso são denúncias que Jesus faz a respeito dos fariseus. Os mais abastados tinham os melhores lugares na sinagoga. Não é verdade? Havia uma acepção caracterizada de pessoas, acontecendo da parte daqueles que foram levantados para que isso não acontecesse. Amados irmãos, nós precisamos ouvir esse alerta da parte do nosso Senhor e não tão simplesmente pararmos no arrependimento que nos projetou no batismo, mas na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, observar aonde é que está pegando, aonde é que estamos desagradando a Deus, aonde é que, de uma certa maneira, permitimos que cadeias se desenvolvam na nossa vida, ou permaneçam na nossa vida, e nos arrepender. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu costumo dizer que nenhum problema vem por um acaso na nossa vida. Nada é por um acaso na sua existência. Nada é por um acaso na sua família. Você entende isso? Se nós somos filhos de Deus, tudo na nossa vida tem um propósito. E é tudo mesmo. O apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está nos dizendo que Deus interage com todas as circunstâncias, com todos os aspectos da minha vida, para gerar algo de bom em mim. Ele não ignora nada na minha vida, até a minha unha do dedo direito que está encravado doendo, e o dedinho que dói no calo esquerdo, ele vai no mindinho lá, olhar e interagir comigo. Vai usar isso para me gerar algo de bom. Você crê? É isso que Deus está fazendo contigo. Ele está prestando atenção na tua vida. Agora, se eu e você somos falíveis, vulneráveis, e a Bíblia diz: aquele que está de pé, veja que não caia. Ou seja, é possível eu e você cairmos. Está certo?
é sinal de que eu e você devemos começar a nos autorresponsabilizar pelas nossas mancadas, por aquilo que fazemos e produzimos em detrimento de nós mesmos e das outras pessoas. O ser humano tem uma inclinação terrível para transferir responsabilidade. Começou no jardim do Éden. Adão, o que você fez? Foi a mulher que tu me deste. Mulher que tu fizeste foi a serpente que me enganou. Ninguém tem culpa. Ninguém quer se responsabilizar. Amados, o exercício de andar com Deus em arrependimento é se autorresponsabilizar pelas anarquias que, de repente, se estabelecem dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria mente. O que foi que eu fiz? Senhor, eis-me aqui, trata comigo. Sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau, vê se há dolo em mim e arranca esse negócio. Amém? Amém, irmão? Fica mais fácil conciliar-se assim, né? Quando você briga com o casal, assim, entre casal, fica mais fácil cada um se autorresponsabilizar pela mancada e falar, me perdoa, bem. Eu pisei na bola, meu orgulho fez eu falar besteira que eu não deveria. E o outro, por sua vez, fala assim, está perdoada porque eu também pisei na bola. Ou seja, são relacionamentos que devem ser norteados pela humildade. Só quem é humilde se arrepende de fato daquilo que fez. Assume de fato a sua própria responsabilidade. Você entende isso? Louvado seja o Senhor. Então é preciso caracterizar a nossa caminhada com arrependimento. E não é um arrependimento tão somente no batismo, mas é um arrependimento dentro do nosso cotidiano. Descanso. Aquele que descansa também encontra o caminho da salvação. É uma atitude de quem entende o cuidado que Deus tem para consigo, de quem compreende como o Pai te ama. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Bacana. O sentimento de um pai, de uma mãe, ou o sentimento que você adquiriu ou passou a ter quando foi pai ou mãe, se tornou pai ou mãe, era diferente, é diferente do que era antes, quando você era solteiro? É? Como? Tá certo. É um amor abnegado. O cara trabalha, fica velho e ainda está preocupado com os filhos. E ainda na velhice, se vê o filho passando por uma tribulação, ele é capaz de trocar de lugar para ele. Aliás, ele ora assim, Senhor, poupa meu filho disso. Não é verdade? Amor de pai e de mãe é assim. Ele cuida, ele zela, ele protege. Ele não tem limites. A gente faz loucura por causa dos filhos, não faz? Faz ou não faz? Hoje eu conversei com um casal pela manhã. Ah, pastor, nós estamos esperando ter filho e tal, nós vamos se divertir ainda, mas o marido, não, eu quero ter filho, pô. Para com isso. Brinca não, mulher, daqui a pouco eu perco a energia de brincar com meus filhos. Não, eu quero ter filho. Eu falei, tenho filho. Vai mudar o coração de vocês, e muda mesmo. Muda, você começa a experimentar o mesmo sentimento que Deus tem para você. Deus não mede esforço para te abençoar, irmão. Deus não mede esforço para entrar num relacionamento profundo e íntimo contigo. Deus deseja isso. Deus não mede esforço para te proteger das ciladas de Satanás. Deus constantemente está lá para te alertar dos perigos dessa vida. Ele quer desenvolver em você a mente de Cristo, uma mente saudável, e Ele faz isso te transformando diariamente. Amém, irmãos? Tratando com você, te chamando a atenção, fazendo você ouvir uma boa palavra, fazendo você interagir com circunstância onde Ele denote a presença dEle na tua vida de uma maneira caracterizada, e você sabe, Deus esteve comigo aqui. Aleluia. Tem um amigo chamado Justino, ele trabalha em Campinas, é um pastor, e ele trabalhou na selva amazônica com os índios e ficou 6 meses na mata. Naquela época a inflação era muito alta, né? Levou o dinheiro já pensando, daqui 6 meses eu volto. Quando ele chegou na rodoviária, não tinha dinheiro suficiente para voltar para a cidade. Então ele sentou meio desconsolado ali, como é que eu faço agora?
né, num tempo, isso faz muitos anos atrás, ele era jovenzinho, e ele orou, baixou a cabeça ali, ficou orando, falando com Deus, falou, meu Deus, onde eu vou? Ausência de celular, não tinha esse meio de comunicação como nós temos hoje. E ele disse que um homem parou na frente dele com um saquinho, como que salgadinhos dentro, e deu na mão dele. Falou, olha, isso aqui é para você. Ele falou, para mim, pegou. Quando ele foi abrir o saquinho, e olhou e viu que era dinheiro, que ele olhou para cima, o homem já não estava mais. Não havia mais ninguém na frente dele. E ele disse, Laércio, comecei a arrepiar, e falei, meu Deus, o Senhor enviou um anjo aqui para me dar isso. Deus é cuidadoso com os teus filhos amados. Ele conta isso até hoje. Fala, que experiência poderosa com Deus. Ele me viu ali desorientado e ele falou, deixa eu enviar um anjo para dar um dinheiro. Irmãos, Deus imprime dinheiro no céu, não sei que jeito, mas Deus faz milagre. E é milagre desse tipo, que balança a estrutura da nossa vida. Amém, irmãos? Nós precisamos ter sede de ter experiência com esse Deus. Sermos despertados no Espírito. Senhor, anda comigo, fala comigo, revela-te a mim, mostra os caminhos que o Senhor quer que eu trilhe, que eu ande. Amém? Porque os nossos caminhos são muito complicados, mas os caminhos do Senhor, meu irmão, te projetam em planos que você prospera. Te projeta em situações onde o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Aleluia, irmão. Descansa no Senhor. Lê comigo no o Salmo 91, do verso 1 ao 7. Muitos de vocês conhecem de cor esse texto. Esse texto concebe alguém que entende o cuidado de Deus para com a sua vida. Vamos lá. Diz assim, o Salmo 91, do verso 1 ao 7. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aleluia, irmão. Esse é o nosso Deus. Ele está falando, você está convivendo no meio da zika, o que mais? Do chikungunya, sei lá o que mais que tem aí. Eu esqueci o nome do terceiro, a dengue, né? Sei lá mais o que, no meio da crise financeira, da Dilmite, que também contagia esse trem, né? Mas o pão na sua mesa não vai faltar, porque sou eu que provenho para você. A peste não vai se estabelecer na sua vida, porque sou eu que te guardo. Amém? Pode ter uma guerra, irmão. Pode levantar o MST e todos os... né? Ter uma revolução, mas você vai ficar aí, ó. No meio dos 150 que morrem diariamente, o Filho de Deus não morre fora do tempo. Morre no dia que Deus o chamar. Porque nenhuma flecha, nenhum dado, nenhum tiro, nenhum carro desgovernado te atropela. Porque Deus é contigo. Amém? Você não morre fora do tempo. Você morre no tempo de Deus. É Deus que te chama. Aleluia. Porque Ele te comprou. Você é propriedade dEle, exclusiva dEle. Ninguém pode te tocar se Deus assim não permitir. Aqueles que são nascidos de Deus, diz a palavra, o maligno não pode tocar. Bênção, amados. Esse é o nosso Deus que cuida de nós e que devemos descansar nele. E fazendo assim, arrependendo-se e descansando, a salvação vai se estabelecer, não tão somente a salvação da vida eterna, mas dos embaraços dessa vida. De você fazer aliança, por exemplo, com um homem mau caráter, com uma mulher mau caráter. Fazer aliança com pessoas que vão te prejudicar. E se isso acontecer na sua vida, você tem a convicção de que Deus vai te dar capacidade para passar por isso,
sair melhor desse negócio. Amém? Se Ele assim o permitir, você vai ter certeza de que Ele vai passar contigo dentro desse momento de aflição. Segundo, Ele demonstra o caminho do vigor, o caminho que os profetas, os apóstolos e todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus deveriam andar. Ele vai falar sobre a quietude. Quando fechamos a boca, Deus toma a frente da nossa vida. Amém? É isso que aconteceu lá com Jesus Cristo na cruz. Isaías, no capítulo 53, no verso 7, diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Todos olhavam para Cristo e imaginavam que ele ali havia sido derrotado. Mesmo os apóstolos ficaram desesperançados mediante a morte, a realidade da morte. Mas Deus estava agindo. Amém? No silêncio, na quietude de Jesus, Deus estava operando o maior milagre da história. A redenção da humanidade e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando eu percebo esse texto, quando eu interajo com esse texto, eu preciso me policiar e entender o que minha boca é capaz de fazer comigo mesmo. Olha um outro texto que eu vou ler para você antes de discorrer aqui. Primeiro, há um milagre de salvação quando eu fico quieto. E há um milagre de transformação efetiva que acontece quando eu resolvo aquietar minha boca e projetar a minha esperança em Deus, naquele que tudo pode fazer. Diz assim 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, seja um ganho sem palavras, pelo procedimento reto das suas mulheres. Amém? Ou seja, há um tesouro imensurável na quietude, no fechar a boca. Vocês, como eu, passam por aflições. Jesus disse que teríamos e temos. Passamos por adversidades complicadas nessa vida. Eu gostaria de te perguntar, qual é o seu comportamento em meio às aflições e às adversidades que norteia a sua vida, toma conta ou prevalece no seu cotidiano? O que você fala? Glória a Deus, Senhor, obrigado pelas tribulações, obrigado pela adversidade, pelas aflições. Que bom passar por isso, porque eu sei que o Senhor está comigo. Quem faz isso? Ô, homem de Deus, vou aí te dar um abraço depois para pegar essa unção aí. Mas se ela demora mais um pouquinho, demora mais um pouco, qual é o seu comportamento? É o mesmo meu? Você começa a se reportar à adversidade, aí a esposa começa, o que foi, querido? Você está meio abatido, também não passa essa porcaria. Essa encrenca parece que veio e mudou de endereço com mala e cuia para dentro de casa. Não é? E a coisa fica mais um mês e ela fala, querido, você está ficando azedo. Não estou azedo, estou a fim de matar um. Por quê? Porque essa desgraça, a ausência de alegria, de paz, de felicidade, está aqui, estabeleceu, agora trouxe parentes também. Né? Vocês riem, né? E conforme eu vou falando, eu vou criando uma cultura e não percebo que essa cultura fortalece a adversidade, fortalece a minha aflição. Na verdade, eu estou custeando o personal trainer para ela. E ela vai ficando forte. Porque eu estou dando vida para aquilo. Meu irmão, tem aflição e tem adversidade que eu só falo a respeito dela uma ou duas vezes na presença de Deus. Eu não permito aquelas correntes de oração que são infinitas. Porque, de repente, a coisa não está revertendo e estão orando, e em vez de me gerar fé, me gerar força, me gerar alegria e esperança, está me gerando desesperança, incredulidade. Porque estão fortalecendo ela. O que eu aprendo nas Escrituras é que, mediante as coisas que eu não posso resolver, eu tenho que aquietar e saber que o meu Deus é bom, que Ele sabe o que está fazendo. Se Ele me comprou com o sangue dEle, se eu sou o filho dEle, Ele vai ter que dar um jeito nesse negócio, irmãos. Eu vou apontar aquela adversidade para Ele e falar, Senhor, eu não aguento viver debaixo disso. Então, some com essa peste da minha vida, da minha família. E toma um posicionamento de autoridade. Eu não quero isso na minha casa, na minha vida, em nome de Jesus.
E não vou permitir ninguém ficar murmurando pelo caminho, mas profetizando a bênção. O meu Redentor vive. Se Ele é por mim, nada é contra mim. Eu tudo posso naquele que fortalece. Tudo é possível aqueles que creem, amados. E eu preciso andar assim, pela fé, no estado de ser profético, dentro das aflições e adversidades que é comum a todos nós. Agora, não fortalecê-la, porque, caso contrário, eu começo a ser dominado por ela. Os meus olhos só vão ficar fitos nela. Vão ficar fitos na cruz e não na ressurreição. Eu preciso crer que meu Deus está trabalhando enquanto eu aquieto a minha alma. Enquanto eu durmo, Deus trabalha, amado. Aliás, eu acho que Deus trabalha mais na minha vida quando eu estou dormindo do que quando eu estou acordado. Porque acordado eu atrapalho muito a Deus. E eu oro assim quando eu vou dormir. Senhor, que o teu Espírito tenha uma noite de trabalho tremendo na minha alma, porque eu sou problemático. Quem não é? Deus precisa de um homem rendido nas mãos dele. Aquieta a tua boca, amém, irmão? Começa a olhar as circunstâncias, não quer dizer que eu estou falando para você ignorar elas, não. Amém? Encara ela bem nos olhos, fala, ó, você vai rodar, porque meu Deus está aí e Ele vai me fazer vencedor sobre você. Amém? Não é ignorar, mas é parar de fortalecer ela. Há um milagre de transformação. Mulher, você consegue transformar seu marido? Marido, você consegue transformar sua esposa? De jeito nenhum. Marido, você aguenta sua mulher falando no teu ouvido quando as coisas estão ruins? Qual é a mulher que não fala muito aqui no ouvido do marido? Difícil achar, hein? Difícil. Difícil. Meus meninos falavam para a mãe deles assim, mãe, me bate, mas para de falar. Quando ela dispara a falar e ela lembra com detalhe, todas as minhas pisadas de bola para me falar, olha, você lembra disso, lembra daquilo, lembra? Eu falo, pelo amor de Deus, para que você vai me matar. Eu já estou meio moribundo, você continuar falando, você me mata. Tá bom, bem, desculpa. Porque mulher é assim, ela fica inquietada, ela quer solução rápido, né? Homem, toma rumo na tua vida, não toma, irmã. Homem é bicho complicado, é difícil, teimoso. Quem tem filho homem sabe disso, ele disputa com o pai. Às vezes ele olha para Deus e fala, pô, Senhor, a ideia era boa. Eu estava bem motivado. O negócio tinha tudo para dar certo. Por isso que eu estou aqui perseverando há 5 anos dentro desse negócio. Era o plano dele. Ele que fez tudo, ele não buscou orientação de Deus e fica lá, brigando com Deus e arrastando todo mundo junto para dentro dessa briga. E Deus fala, para que absurdo. Mulher, vai orar que Deus muda teu marido, amém? Dobra o teu joelho, entrega ele na mão de Deus, você vai ver como que ele fica bom. E eu sei o que é passar na mão de Deus. Deus rala os caras no chapisco. Deixa eles bons para chuchu, amém? Bênção de Deus. Diz assim em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Você já viu algum homem fraco, esmirrado de corpo, encarar um grandão e falar, o que você quer, folgado? Vem para cima. Quem já viu isso? Difícil, hein? Ele sabe que se ele partir para essa, ele vai apanhar. Então, o que ele faz? Quietinho. Não é? O ensinamento desse negócio é esse. Não adianta você querer ir na força do seu braço, que você vai tomar uma sova. Não adianta você querer vencer através de você. Reconheça a sua fraqueza. E Papai do Céu vai operar uma força extraordinária através da sua vida. Força divina. Amém, irmão? Vai vir vigor sobre você, em nome de Jesus. Para encerrar, amados, quero falar sobre confiança. Havia um pai, trouxe lá um menino, ele sofria, parece que de ataque epilético, era demônio, segundo as escrituras, e ele caía e se estribuchava lá, espumava a boca, e o pai disse a Jesus, olha, há um demônio aí que tenta matar ele por meio do fogo, da água. Eu pedi para os seus discípulos, os apóstolos, no caso, e eles não conseguiram. Tu podes fazer? Ele falou, se eu posso? Se podes, tudo é possível àqueles que creem. Amados,
tudo, realmente tudo é possível se você depositar confiança no Senhor. Aqueles que depositam confiança no Senhor, a Bíblia fala no Salmo, capítulo 125, verso 1, que são inabaláveis, feito monte de Sião. Aleluia, irmão. Eles dizem assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Um homem que deposita fé em Deus, uma mulher que deposita fé em Deus, se torna inabalável na sua caminhada e nas suas convicções. Se mantém firme dentro do propósito de Deus. É como Jesus disse: construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. A tempestade dá sobre ela. Está dizendo, você vai ter aflição, vai ter adversidade, mas a sua vida não vai se abalar. Porque você confia em Deus e Deus é por você. Aleluia, irmão. Contudo, com Deus, a Bíblia diz, em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus, eu posso todas as coisas. Vamos ficar de pé. Você crê nisso? Crê que tudo é possível ao Senhor e que você tudo nele pode? Amém, irmãos? Então o futuro, o momento, sei lá o que é que está aí te atormentando, eu não conheço a tua vida, eu não sei a aflição e o tamanho da adversidade que se abate sobre você, mas eu conheço o caminho da salvação. Primeira coisa do chamado da palavra é para o arrependimento. Eu conheci Jesus com 27 anos. E eu me arrependi de não ter conhecido Jesus antes. Poxa, se eu tivesse conhecido Jesus na minha mocidade, eu teria evitado muita anarquia na minha vida, muita coisa complicada. Mas Deus, graças a Deus, me achou. Eu vejo hoje a igreja andando com Deus. Eu não sei nem a palavra que eu uso. Pelo amor de Deus, não quero te ofender. Mas desmerecendo, ou não fazendo, ou não dando a importância devida ao Espírito Santo, a Deus como deveria, ao favor de Deus na pessoa de Jesus. Há muito pouca reverência no nosso meio. Há muito pouco zelo por aquilo que eu e você representamos na mão do Senhor nessa terra, nesse contexto. De pensar que eu e você fomos feitos casa, habitação de Deus, deveria impactar a nossa vida. E fazer com que nós fôssemos gratos, tomados por uma gratidão tão grande, que a consagração não seria algo forçoso ou difícil, mas tão espontâneo. Hoje eu vejo famílias desagregadas dentro das igrejas. Que dificuldade que as famílias têm de andarem juntas. Que dificuldade do marido e da mulher entrar num acordo. Irmãos, o projeto de Deus é familiar. Deus chama Abraão, mas ele sai com a sua parentela junto. Jacó tem um problema lá, o cara abusa da filha dele, tem uma tribulação que vem sobre a casa, e ele pega a família dele e fala, vamos embora daqui, e a família vai atrás. Levanta um altar e a família está ali junto. Essa família passa pela bênção, mas passa pelos momentos de complicação também junto. Sabe, irmãos, eu gostaria de dar essa palavra para você, que nós precisamos hoje nos arrepender e falar, poxa, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Conversei esses dias com uma pessoa, a mãe está numa igreja aqui, a irmã está na outra, o outro está na outra, e eles estão todos alquebrados, o segundo divórcio dentro da família. Eu fiquei olhando essa situação, ele falou, pastor, nós somos assim, uma família que parece uma coxa de retalho. Ninguém fala a mesma língua. Sabe, amados, nós precisamos andar como uma tribo, como um povo só. Porque no dia da tribulação nós temos como nos autossocorrer. Sabe quem nos socorre? É a família consanguínea primeiro. Isso é bíblico. Se você tem pai e tem mãe, ou pai e mãe têm filhos, e eles estão precisando, eles mutuamente precisam se ajudar. Não é assim que fala? Mas eles precisam ter o mesmo entendimento, ter o mesmo espírito, ver
os seus filhos, os seus netos crescerem e perceberem como Deus tem sido bondoso com eles, como eles estão pensando Deus, como eles estão laborando Deus na mente, como eles estão existencializando Deus, e você como avô, como pai, poder interagir com o seu filho, com a sua esposa, com o seu sobrinho. Andar com Deus é um andar de família. É isso que Deus um dia conquistou para mim e para você. Nos colocou dentro de uma família. Nossa igreja precisa desse resgate. Nós precisamos ser uma família mais unida. Nós precisamos ter mais comprometimento uns com os outros. Aonde um passa por aflição e chora, o outro também passa junto e chora. Aonde um se alegra, o outro também se alegra. Aleluia, irmãos. Onde nós temos um comprometimento de oração. A oração do justo é poderosa e eficaz. Aonde nós olhamos e falamos assim, esse casal está passando por um momento difícil. Hoje, louvado seja Deus, estou acompanhando um casal dentro da igreja, e eles estavam abraçadinhos, e há poucos dias atrás estavam falando em divórcio, mas a ação de Deus vai restaurando os caminhos, e toda a família está orando, olhando e falando, Senhor, não pode acontecer isso, porque temos filhos, temos netos, temos uma família, somos uma família, o diabo não vai prevalecer, e ele não prevalece em meio a uma família comprometida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Amados, confie no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, e o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem, se você está com a enfermidade, se você entrou num beco sem saída, se a sua situação é grave, mas eu conheço um Deus de milagre. E eu vim trazer essa palavra para você hoje, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu não quero nem saber o seu problema, eu conheço o tamanho do meu Deus, a dobreza do meu Deus e o cuidado desse meu Deus para contigo. Se há portas fechadas, Deus abre. Deus sempre abre um caminho e fala, é por aqui, meu servo. E eu gostaria de orar por você agora. E se você está com um problema aí na sua vida, que está pegando, que você sabe que não tem jeito de sair dele, que a coisa está aí estabelecida, sai do seu lugar. E eu quero orar por você antes de encerrar essa palavra.